Boa noite! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Dia 10 de setembro, hoje é um dia muito especial. Ontem eu falei com o meu amigo Pedro Marins, hoje de manhã eu falei com o João Ventura, da Sling Hub. E hoje, cara, à noite eu vou falar com a Zana. Estou muito feliz por conseguir falar com ela. Zana já está na área. Zana, conhece esse tema? Pintou homenagem. Pessoal, hoje eu quero aproveitar muito o tempo da Zana. Tem muito tempo que eu queria bater esse papo com ela. E cara, quem tiver pergunta, quem tiver dúvida, coloca aqui embaixo. Eu vou desativar os comentários durante a conversa, tá, gente? Pra não ficar atrapalhando, né, e tudo mais, pra gente não perder nem um minutinho de atenção com ela. E no final, assim, do papo, eu prometo que a gente seleciona umas 2 ou 3 perguntas pra gente responder, tá bom? Já vai mandando aqui o aviãozinho pra todo mundo, convida geral. Gente, eu gosto muito dessa parte. Os músicos de plantão, os empreendedores. Hoje o papo vai ser sobre sound branding e empreendedorismo feminino. Deixa eu mandar aqui um convite pra Zana. Oi, Pedrão. Boa noite, seja bem-vindo. Olá, Oi, Zana. Boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem? Como é que você tá, minha amiga? Obrigado por ter aceito o convite. Imagina, prazer é todo meu. Ai, que legal, cara. Tô bem feliz assim de poder falar contigo. Admiro muito seu trabalho. Desde 2014 acompanhando você, quando eu te ouvi palestrar a primeira vez no Centro de Convenções Sul-América. E eu, bom estudante de música, falei, cara, foi a primeira vez que eu tive contato com o tema sound branding. Falei, Aham. cara, que legal, o que que é isso, sound branding? Eu nunca ouvi falar, mas tem som e tem branding, cara, 2 coisas que eu gosto, música e empreendedorismo, gestão de marca. O que que deve ser isso? E quando eu cheguei lá, vi você palestrando. O mais ilegal é que eu tive uma identificação muito rápida, porque eu fui de metrô aquele dia pro evento, e eu tava, tava ouvindo só a voz. Quando você começou a palestrar, eu falei, cara, eu conheço essa voz, cara. Muito No final do bom, evento, você comentou do case com o Metrô Rio, eu falei, ah, cara, fantástico, muito legal. Tô bem feliz muito com essa bom. oportunidade. É muito bacana, Também, cara. Tô muito querida. feliz. Obrigada a Obrigado você mesmo. pelo convite. Zana, eu tenho aqui 5 perguntas para te fazer. Eu queria muito aproveitar seu tempo. Eu sei que você está no processo agora de composição, de novo álbum. Inclusive, parabéns pela sua indicação ao Grammy. Quando foi o primeiro álbum que você foi indicado ao Grammy, eu falei, caramba, cara, que legal. Fiquei bem feliz, assim, trabalho sensacional. Aham. Arranjos, assim, belíssimos. Ouço você no Spotify, acompanhei toda a campanha, foi bem legal, fiquei bem feliz mesmo. Parabéns pela indicação. E aguardo aí as novas composições. Obrigada, Cláudia. É isso aí, a gente quando faz o trabalho com afinco e honestidade, e coração e dedicação, o resultado vem, né? É verdade. Zana, ó, eu tenho aqui a primeira pergunta para te fazer. Eu tenho aqui uma colinha, mas na verdade eu queria deixar a conversa fluir. Eu queria entender um pouquinho mais da Zana, artista, da Zana ser humano, e aí dividir isso depois, Zana, com a vida profissional, empreendedora, e falar um pouquinho mais dessa busca aí da mulher empreendedora. A primeira pergunta é: da onde surgiu a ideia de você montar a primeira agência de sound brand da América Latina? Saiu de uma irritação enorme. Eu morava em Nova York. E aquela música barulhenta nos filmes e tudo mais, aquilo começou a me irritar. E aí eu comecei a observar que as imagens elas eram todas muito assépticas, brancas, tudo muito bonito e tal, e aquela música sempre de elevador chato, né? Eu falei, meu Deus, não dá para melhorar isso, não? E aí eu comecei a procurar maneiras e formas de de branding, eu comecei a me aprofundar em marca e montei uma metodologia de sound branding. Cara, E, sensacional isso. e voltei para o Nessa época, Brasil e abri a agência.
sem saber que haviam outras empresas trabalhando com isso. Então, para mim, eu era pioneira. Então, depois que eu fui saber que na Alemanha haviam outras empresas com esse escopo. Caramba. Vou pegar uma Mas água, mas você continua falando. Fala aí. vai lá, Zana, fica à vontade. Gente, enquanto isso, ó, vai mandando pergunta aqui na caixinha e vai mandando aviãozinho para todo mundo que a gente vai bater um papo aqui super legal. Quem é da área de música, quem é da área de empreendedorismo, as mulheres empreendedoras, vai mandando pergunta aqui também. Mas, como eu ia Gente, dá dizendo, um joinha aí para saber. você entendeu? Quer dizer, às vezes as coisas elas nascem de um incômodo, né? De uma necessidade mesmo, né? Porque para mim se pôs a necessidade antes, talvez, da maioria, claro, porque como eu trabalho com. Eu sou uma pessoa que estou aqui na live arrumando o negócio. Então, eu sou uma pessoa que, é claro que eu trabalho na área, e aí fazia todo sentido para mim, mas aí custou um pouco mais para fazer sentido para outras pessoas. Mas vamos lá, é assim mesmo. É. E assim, quando você iniciou a agência aqui, Zana, quais foram as suas maiores dificuldades? Assim, primeiro como mulher empreendendo, né? Era um outro cenário, claro, acredito que questão de preconceito, não sei se você chegou a sofrer algum preconceito na área, mas quais foram essas dificuldades suas de abrir uma primeira agência de sound brand quando ninguém estava falando disso aqui? Cara, assim, eu tive muita sorte, assim, eu tive essa ideia e aí saí propondo para várias pessoas. No início, como tudo na vida, você tem que ralar, né? Então, muito trabalho, mostrar para muitas pessoas. Eu acho que a grande dificuldade no início é você montar um portfólio e testar a ideia que você está tendo, né? Você tem uma ideia inovadora, e aí depois você tem que, tá, esse processo dessa maneira, acho que vai dar certo. Aí você depois tem que trabalhar de maneira que as pessoas, que as marcas para você aplicar. Então, no início fiz muito trabalho para coisas só online, fiz muito trabalho de graça, para poder Caramba, sério? comprovar que o que eu estava falando fazia sentido. Quando finalmente eu peguei a MPB FM, aí depois eu peguei a Unimed, que foram cases já mais robustos, onde eu de fato pude aplicar toda a metodologia e tal. E depois eu peguei logo em 2007, final de 2007, eu peguei o Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil deu uma bela alavancada no nosso trabalho, porque é um dos maiores anunciantes, né? E isso Sim. alavancou nosso trabalho, sem dúvida. Eu lembro do case da MIDI, que eu acompanhei, foi legal pra caramba o que vocês fizeram com a MIDI. O trabalho que vocês Uau. fizeram com o Metrô Rio, o trabalho que vocês fizeram com o Ponto Frio também, assim, quero ressaltar porque foi muito impactante para a marca Ponto Frio, eles estavam também buscando um novo posicionamento. E todo o trabalho que vocês fizeram de sound brand foi fantástico, porque todos os spots, né, vocês fizeram e também logo sonoro, se não me engano. Teve assim uma série de produtos que vocês foram colocando e que isso colaborou muito. Acho que o Ponto Frio, depois desse novo posicionamento, com essa estrutura, mudou o relacionamento com as pessoas, né? Total. Ponto Frio é uma marca que ficou bastante conhecida, né, pelo seu sound branding, né? Exato. É. É. Mas assim, Zana, dentro desse trabalho de sound branding que você faz, a metodologia que você desenvolveu, ela é sua, tipo, não existia lugar nenhum, você adaptou isso e criou. Como foi esse processo de criação dessa metodologia? Claro, você deve ter pego muita da sua bagagem musical. Eu acredito que antes de ser empreendedor, você era artista, né? Então, acho que você pegou um pouco dessa bagagem, foi juntando tudo. Como é que foi condensar isso tudo e criar esse método? É louco porque eu comecei tocando flauta com 7, e aí com Caramba! 8 eu vendia flor para os vizinhos para arrumar um dinheiro. Com Que 10 eu legal! estava tocando violão, com 11 eu tinha uma lojinha de pipa, vendia pipa assim, parei uma vez os pedreiros na casa da minha mãe e falei, olha, você constrói aqui um negócio aqui para mim. E aí eu comecei a vender pipa, fazer cerol. Que Depois, com maneiro! 13 eu estava compondo, com 14
Enfim, o empreendedorismo, eu acho que é uma característica que a pessoa aprende, talvez, com a família, com os modelos originais, né? Com o pai, com a mãe, com alguém que tenha perto. Então, assim, e eu tinha esse ímpeto da independência, né? Uhum. Agora, falando em questão de preconceito, quando eu comecei, cara, eu não senti isso. Eu sempre. Uhum. Desculpa, é que eu acordo 5 horas da manhã para ir surfar e aí chega essa hora eu esqueço. Tá em casa, Zana, fica à vontade. E aí eu comecei a fazer essa história, assim, então não foi uma coisa que eu senti. Primeiro, essas coisas andam juntas, né? A música e o empreendedorismo desde muito cedo. E segundo, que eu não senti essa coisa de preconceito, não. Eu tinha tanto trabalho para Uhum. fazer. Mas fato é que grandes mulheres de grandes empresas me contrataram, e são os grandes cases que a gente tem. Vivo Uhum. foi a Cris Duclos, PetroRio foi a Mônica Lamas, Ponto Frio foi a Flávia Altman, CNI foi a Carla Gonçalves, ou seja, grandes mulheres me contrataram já. Mas fui contratada por homens, mas as mulheres eu acho que elas vêm, talvez inicialmente elas tenham visto mais valor nessa ferramenta do sound branding. Sensacional. Assim, você trabalha hoje com uma área que eu gostaria muito de aprender e de saber como que eu posso me colocar nesse mercado, porque eu comecei a estudar música com 17 anos de idade, com um trio de jazz em Governador Valadares, chamado Kaiser Trio. E essa galera começou a colocar muita música boa na minha cabeça, muito jazz e muita MPB, assim, música popular brasileira mesmo. E depois, com muito tempo, eu comecei a estudar marketing, comecei a ir para essa área de comunicação, e aí sempre tentava entender como que eu conseguia juntar as duas coisas, cara, porque uma coisa era trabalho, outra coisa era hobby, né? Eu nunca consegui juntar tudo. E vem você com a agência de Sound Brand juntando as duas coisas que eu mais amo. Falei, cara, como que alguém consegue entrar nesse mercado hoje? Como que alguém consegue se preparar para trabalhar com Sound Brand? Como que eu poderia hoje, com esse tempo de mercado, tentar me posicionar nesse cenário? Você e todas as pessoas que se interessam pelo tema, né? Eu acho Exato. que assim, eu acho que a primeira coisa, você precisa se especializar e ser um excelente músico e compositor, porque se você não entrega o produto que você vende, a sua empresa e o seu negócio fica muito frágil. Eu acho que o Uhum. fundador da empresa, ele tem que ser a pessoa que é capaz de produzir o que ela... Porque é uma visão, né? Seja um serviço ou um produto, você abre uma empresa com alguma motivação. Então você tem que ter essa motivação de base, não é assim pensando que alguém pode fazer isso, outra pessoa pode fazer aquilo, você vai junto às peças, não. Um empreendedor, uma empreendedora, ela tem um sonho, ela tem uma visão e ela é capaz de entregar aquilo de maneira diferente, diferenciada das outras pessoas. Ela tem certeza que ela pode entregar aquilo. Então, isso é uma coisa muito importante para quem vai empreender. O fundador ou a fundadora precisa ter a capacidade de entregar o produto ou o serviço da sua empresa, né? Foi pintando as perguntas aqui, Zana, e apareceu essa. Qual conselho você dá para a pessoa que quer entrar no mercado de sound branding? Então, essa é uma. Você tem que ter na sua mão, na sua posse, no seu coração, o produto. Se você acredita que a música pode, se você tem uma crença que a música pode revolucionar os ambientes, os espaços públicos, você precisa ser capaz de gerar esse produto que vai causar, né? Que vai fazer essa transformação dos ambientes. E o segundo ponto é você ser capaz de vender isso para um outro, capaz de fazer uma outra pessoa comprar essa tua ideia. Então, essas são as duas barreiras que você vai precisar vencer. Entregar o produto e ser capaz de vender esse produto. Senão, se só você acredita e você não é capaz de vender, não adianta, eu vou contratar um vendedor. Não funciona. A pessoa ela tem que ter o brilho no olho para chegar e dizer, olha, isso aqui é foda.
isso aqui vai mudar tudo. Senão, não funciona, você Senão não só vai rola. gastar dinheiro e tempo. E ficar frustrado depois. Então eu Falar acho que disso, assim, você tem que ser um bom músico, um compositor muito especial, muito bacana, que você se dedique muito a isso, que você saiba de música, que você tenha os conhecimentos fundamentais de harmonia, de composição. E depois as outras coisas são coisas adjacentes que você vai precisar uhum. se instrumentalizar, como, por exemplo, saber de branding, tem que estudar branding, entender como é que funciona você traduzir arquétipos, atributos de marca em som. Que processo é esse? Isso eu Então, acho a fantástico. metodologia que você falou antes, eu fui buscar no branding, fui beber na fonte do branding, que já vinha com um raciocínio, né, de criação de uma lógica de marca, para depois entender como é que eu ia traduzir aqueles atributos em som, né? Eu achei fantástico. E quando eu acompanhei o case da MIDI, inclusive acho que tem no canal de vocês, você descreveu a persona, né? E você estava colocando ali, olha, ela é uma marca acolhedora, ela é uma mulher e tudo mais. Então todos esses conhecimentos vêm daí, do branding, né? E aí para quem é Total. músico, óbvio, para quem já está na área da música, depois você precisa de fato fazer essa transição aí, traduzir de fato essa persona, esse arquétipo aí para o som, né? Isso mesmo. Legal. Exatamente isso. Zana, quais são assim as dicas que você dá para quem está aí no mercado da música e está te ouvindo aqui agora e de repente está procurando um novo caminho, né, para seguir? Você acredita que esse é um caminho também que pode ser bom para esses músicos enveredar nessa área de empreendedorismo e de sound branding? Cara, eu acho que se eu tivesse que dar um conselho, o primeiro de tudo é estudar muito, entender muito do que você está fazendo, tem que ter uma excelência, uma entrega para você mesmo, assim, de uma, né? Isso no caso do músico, né? E eu acho que no caso do músico, ele precisa ter uma atividade que ele consiga, além de fazer música e fazer show, ele tem que ter uma outra aplicação de música, porque senão ele fica muito refém da, do show que agora não está rolando. Então, assim, ele vai fazer as composições dele, ele vai pegar composições de outras pessoas, ele vai ser um intérprete, ele vai ser um instrumentista, ele vai ser o que for, mas ele precisa conseguir trabalhar com a música em outros setores, seja fazendo playlists para loja, seja fazendo parte de um casting de produção para publicidade, ou de produção musical para coisas específicas que ele entenda, pois essa marca aqui precisa de por exemplo, uma Tok Stock, vamos botar assim. Os caras têm uma produção de spots ali dentro da loja muito rica, assim, eles estão o tempo inteiro gravando coisas. Então a pessoa pode fazer isso, ela pode virar uma editora de áudio, de audiovisual. Eu comecei bastante assim, fazendo trilha para programas de TV. Ganhava pouco, Ah, que mas legal. era uma forma. Então tem 1000 trilhas minhas aí no canal Futura, na Globosat, no Sensacional. GNT. Então, inclusive de telejornal do Futura e tal. Eu acho que assim, você tem que encontrar formas e ir se filtrando, ir tendo cara de pau, montando um portfóliozinho, se colando com outras pessoas que já tenham, de repente, alguma experiência nesse campo, para você não ficar à mercê só do show. Porque fazer, a menos que você tenha uma grana de família, né? Senão, se ficar só dependendo de um YouTube para te dar uma grana, ou show que não está rolando, você só fazer disco agora é um momento complicado. Então, a pessoa precisa ter um backup, né? E, se possível, um backup musical para a pessoa não se frustrar. A menos que seja tão criativo que seja um trabalho que a pessoa. E, cara, músico normalmente são pessoas sensíveis, que têm uma capacidade de trabalhar em várias áreas, porque
O músico ele desenvolve outras áreas do cérebro, então a pessoa precisa ter essa sacação do que poderia ser interessante para ela poder ter um trabalho paralelo e poder tocar o seu trabalho de música no paralelo, compondo e tudo mais. Pô, sensacional. Gente, ó, sigam a Zana, a agência da Zana, é @ZanaAgência. Depois eu vou colocar aqui. Quem aí tá curtindo, dá um joinha, compartilha, manda aviãozinho para todo mundo. Ainda dá tempo de mandar pergunta. E eu tenho mais uma pergunta aqui, Isa, mais duas, na verdade. Deixa eu ver se dá tempo, né? Porque acho que dá tempo. A primeira a gente estava falando aqui de frustração, de sensibilidade, que o músico ele é muito sensível. Como que hoje a Zana, ela lida com a frustração? De quê? Frustração, de repente, do mercado ou de uma composição? Ou você já teve algum case que você achou que ia virar e que isso trouxe um retorno abaixo do que você esperou? Como que você lida com isso? Cara, acho que foi uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, é que as coisas, não sei se foi tão cedo assim, mas as coisas são como são, né? Então eu desapego rápido, eu não fico apegada há muito tempo numa coisa, eu também fico pensando naquela coisa budista, apesar de eu não ter religião, número um, na impermanência das coisas. Tudo é impermanente, né? Uhum. Não tem nada fixo, nada, só vale o que está aqui no momento presente, o resto a gente vai vendo, vai construindo. E outra é que se talvez aquela coisa não aconteceu é porque não seria bom. Então eu sempre penso isso, então é melhor então que não aconteça mesmo, que senão nem ia ser tão legal. E aí eu me resolvo dessa forma, assim. Legal. E como que você faz, Ana, hoje para dividir a tua carreira, que agora você está, cara, tá preparando para tá compondo um novo álbum? Como que você consegue conciliar a sua carreira com a Ana empreendedora da agência? Cara, isso foi uma luta ao longo da vida inteira e agora no pós-pandemia eu consegui resolver. Então eu Legal. deleguei muito, a gente já estava há um ano no home office antes da pandemia. Caramba, sério? Então a gente consegue lidar com as demandas. Tenho uma gerente de projeto maravilhosa na agência que toca a equipe, né? Eu só entro para desenhar um orçamento, para desenvolver um projeto junto com ela, mas eu fico muito no back, né? E ela Uhum. segura bastante as pontas com o time. E eu tenho a Maria Navarro, que trabalhou, que alinhou com você as coisas, que está Sim, no front Maria, da obrigado. cantora comigo, e que ela cuida da agenda, ela corre atrás de conexões, editais, tudo que tem que agilizar para a cantora. Então, dessa maneira, eu consigo o meu tempo para. Porque você precisa de silêncio, você precisa de uma certa solitude, né, para poder compor, para poder criar, né? Então, eu entendo que é assim. Eu acho que hoje eu consigo dividir. E eu não seria feliz uma sem a outra. Eu acho que a empresária, para mim, é muito importante, porque eu Uhum. gosto da produção, eu gosto de ver a coisa acontecendo, eu gosto de ver que o mundo está respondendo já há algum tempo a tanto trabalho, né? A tanta dedicação no sound branding. Hoje em dia, o iFood liga para a gente, as grandes marcas ligam para a gente, porque a gente construiu é sólido o que a gente construiu, né? Então, eu gosto desse lado e a cantora ela se desliga também disso tudo e ela consegue abstrair, criar e é isso, assim, eu acho que hoje, sabe, eu consigo fazer essas duas coisas numa boa. Que legal. Essa é uma pergunta que estava um pouco fora aqui, mas é uma curiosidade particular e como você é uma baita artista, eu tenho essa curiosidade. Como que é o teu processo criativo, assim, de composição, falando de música, né? Como que vem a inspiração para você? Como que é o teu processo criativo? Cara, eu sento, marco uma hora, libero a agenda, falo, gente, não fala comigo, eu vou aqui me internar. E eu começo a ouvir música, eu começo a tocar, tiro uma música, eu começo a me dar inputs, né? Que começo a me dar estímulos
E aí daqui a pouco surge uma melodia, e aí eu vou. Primeiro sempre começo pela música, e a letra é uma coisa que eu elaboro depois. Ah, que legal. Você começa então pela melodia, harmonia e depois você vai colocando a letra. É uma questão Normalmente eu de... começo pela música. Uma métrica que faz sentido, uma melodia que eu acredito e tal, aí vou montando, às vezes toco duas, três, às vezes ainda não é aquela, ou às vezes é a primeira que vem, então, e depois vem a letra, que esse novo disco, eu acho que ele vem recheado de coisas muito do momento, né? Porque é o racismo, é a escravidão, Ah, que legal. é o LGBT, são os trans, é gênero, é o mundo, a política, o planeta, a natureza, está tudo sendo colocado em discussão. Então, assim, eu acho que esse disco ele vem carregado de uma fala de dar visibilidade às minorias, de falar de, inclusive de como a gente gostaria que o mundo fosse e coisas do tipo, né? Vem com muita Cara, esperança também. assim, eu não sei se eu posso fazer tanta pergunta sobre o seu momento de composição do seu novo álbum. Tem gente que não gosta de comentar muito, mas qual é a surpresa que a gente pode esperar? O que você está preparando para esse novo álbum? Assim, particularmente, eu gosto muito dos arranjos que você faz. Primeiro, eu gosto do que você faz com os instrumentos de corda. Gosto muito da sua composição, da harmonia. Gosto que você sempre traz um instrumento diferente. E para quem aí é músico, estudante de música, ouçam o álbum da Zana. Composições são riquíssimas, não aquelas composições que você escuta assim, abrindo, falando rasgadamente, não são composições preguiçosas, são composições densas e eu gosto disso. E o que a gente pode esperar desse novo álbum, Zana, que você está preparando? Você consegue antecipar alguma coisa pra gente? Cara, é um compromisso que eu tenho comigo e esse álbum ele vem ainda mais para confirmar isso, é de não economizar. Tudo que eu aprendi na minha vida está na minha música. E por mais que a música esteja num momento de empobrecimento, né, o mainstream, vamos dizer assim, é Uhum. empobrecido, eu não economizo. Então é um disco que vem com harmonias profundas. Sem dúvida, eu sou louca pelas cordas que o Eduardo Soto Neto gravou nesse primeiro disco. Ele é um craque, fez Simone, Clube da Esquina, Tom Jobim, ele gravou com Caramba. todo mundo, ele é um craque. Então, com certeza, o Eduardo Soto Neto está por aí, mas eu tenho o desejo de trazer mais tambor, mais Brasil, e que a coisa fique menos no salto alto e um pouco mais na terra. Esse é um desejo meu para o segundo disco. Ah, sensacional. Obrigado por ter adiantado. Estava aqui curioso, querendo saber o que você estava preparando pra gente. Legal. Muito bom. Zana, tenho mais uma última perguntinha. Tá. E ela é uma pergunta um pouco até mais aberta, assim, né? Ela é como que a Zana enxerga o som. Então aí já é uma questão mais pessoal, como você lida com o som. Para mim, o som é o primeiro compositor do nosso corpo. Para mim, o corpo humano, a nossa primeira manifestação, a célula mais ínfima, que são as cordas, que são feitas de vibrações sonoras, elas compõem o nosso corpo. Então, para mim, o som ele é a origem da existência. Primeiro fez-se o verbo, já se dizia na Bíblia. E para mim isso é a mais pura verdade. Para mim o som é o início de tudo e é por isso que a gente é tão afetado por ele, né? Por isso que a música ela mexe no nosso humor, ela mexe na nossa saúde. O som é capaz de fazer um machucado cicatrizar mais rápido. Então, tem muitas coisas que eu acho que o ser humano ainda não aprendeu, que ainda não sabe, porque a gente ainda é muito, vamos dizer, muito rudimentar, né? Muito primitivo. Mas eu tenho certeza que dentro aí de 2 décadas no máximo, se a gente sobreviver até lá, se a gente conseguir parar de fazer tanta merda com o planeta, É eu verdade. acho que a gente ainda vai descobrir muitas coisas sobre o impacto do som no nosso corpo, na nossa saúde, na nossa saúde mental, na natureza, na convivência urbana. É por isso que eu estou sempre tão dedicada a trazer essa sonoridade para
os passarinhos para o metrô, e eu estou sempre, além da música, mas também é, atenta a essa sonorização desses espaços, né? Pô, sensacional. Eu demorei depois para descobrir que aqueles sons do passarinho no metrô eram, eram uma ambiência que você estava criando. Porque eu sempre ficava no metrô e eu ficava procurando os Cadê, passarinhos. né? É! Falei, cara, que isso, cara? E depois de muito tempo eu fui perceber que era uma ambientação sensacional, essa sacada. E é uma questão que acalma, né, também. Eu achei muito bacana. Muito Né? bom. Tem todo um histórico, um estudo que você fez, claro, para poder aplicar isso, mas eu achei sensacional. Eu fiquei procurando o passarinho, mas ajuda mesmo. Muito Zana, bom. olha, obrigado aqui pela tua participação, adorei, foi sensacional. Obrigado pelo seu tempo. E, poxa, sucesso no teu novo álbum. Estou aqui acompanhando, ansioso para ouvir. E vou Muito acompanhar também aqui obrigada, nesse teu Cláudio. próximo trabalho. Obrigado, Obrigada a Zana. você pelo convite, viu? Você Imagina, uma honra. vai postar esse vídeo no IGTV? Vou deixar aqui salvo. Legal, depois a gente divulga também. E vamos trocando Ótimo, muito figurinha. obrigado. Vamos sim. Obrigado, Obrigada, Zana. Boa noite. querido. Um beijo Tchau, grande, tchau. Cláudio. Beijo. Tchau. Tchau. Valeu.